O pastor Paulo Júnior, ele citou uma frase criada por ele mesmo, que causou um verdadeiro alvoroço na internet. Muitos crentes ficaram revoltadíssimos contra ele, mas eu tenho que dar razão para o pastor Paulo Júnior. Qual foi a frase que causou terrível impacto na época que ele falou essa frase, que até hoje causa impacto, porque até hoje as pessoas não concordam com ele, mas eu concordo, e concordo em gênero, número e grau, concordo 100% com o pastor Paulo Júnior. Ele falou assim que essa é a pior geração de todos os tempos. E é verdade, essa é a pior geração de todos os tempos. E isso ele incluindo aqui os cristãos. Ou, eu não gosto muito de referir a certas pessoas como cristãos, porque cristão é uma palavra muito pesada, é uma palavra bastante séria. Cristão é aquele que é seguidor de Jesus Cristo. Eu vou colocar como crente. Crente até o diabo é. Então veja bem, muitos hoje, crentes que foram incluídos nesta frase dele, do pastor Paulo Júnior, ficaram extremamente irritados, extremamente contrariados com a frase que ele disse, como se fosse uma mentira, como se ele tivesse dito uma mentira. Mas é a verdade, essa é a pior geração, incluindo os crentes, incluindo aqueles que afirmam-se seguidores do Senhor Jesus Cristo. Essa sim é a pior geração, porque hoje em dia, e é disso que quero tratar aqui nesse vídeo, eu fiz até mesmo algumas anotações que estarei lendo aqui com vocês. Hoje em dia, as pessoas não suportam mais ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem mais passar por estudos bíblicos. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. As pessoas hoje que afirmam-se seguidoras do Senhor Jesus Cristo, elas querem uma igreja legal, querem uma igreja onde não se pregue a palavra, querem uma igreja onde elas venham encontrar diversão para si, onde venha haver o inflamento constante de ego, o massagear de ego, né, como as pessoas falam. É esse tipo de crente que existe hoje. Esse tipo de crente que afirmam ser seguidores de Cristo, pior ainda, acreditam estar salvos, quando na verdade estão tão perdidos quanto os ímpios. É essa classe de pessoas a que o pastor Paulo Júnior estava se referindo quando falou que essa é a pior geração. E é verdade, essa é a pior geração. Hoje em dia está muito difícil pregar a palavra de Deus, até mesmo para aqueles ditos crentes. Hoje em dia está muito difícil você abrir a Bíblia Sagrada e desenvolver um estudo sério da palavra de Deus, porque o crente hoje, o próprio crente hoje, imagina o ímpio, né, que está vendo todas essas coisas, o crente hoje não quer saber do estudo da palavra de Deus. As pessoas hoje não gostam da palavra do Senhor e afirmam ainda assim estarem salvas. Creem que por estarem ou frequentarem determinadas igrejas, acreditam estar salvos, quando na verdade estão em busca de algum interesse próprio, menos da salvação. Salvação é mais do que você estender as mãos e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Claro que faz parte, mas você aceitar o Senhor Jesus Cristo é o passo inicial, é você se comprometer. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é mais do que meras palavras, é você se comprometer num caminhar constante na presença de Deus. Não é ser perfeito, mas ser sincero em sua caminhada cristã. É você se comprometer em se santificar todos os dias, se arrepender todos os dias, porque nós precisamos de arrependimento todos os dias, porque todos os dias nós cometemos deslizes. Todos os dias nós temos que nos reajustarmos. Todos os dias nós temos que nos humilhar diante de Deus. Não que Ele quer nos humilhar, mas nós temos que reconhecer, nos humilhar no sentido de reconhecermos a nossa corrupção moral, reconhecermos as nossas depravações morais, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque nosso coração é cheio dessas coisas. Então essa é a pior geração, porque é uma geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus. É uma geração de crentes dodói, crentes que não suportam mais ser confrontados com a verdade de Deus. Agora, como você viu aí na chamada, o crente dodói, aquele que ama a mentira, ele não pode mesmo amar a verdade. Muito pelo contrário, ele vai odiar a verdade. Então eu tenho aqui que concordar plenamente, em gênero, grau e número, com o pastor Paulo Júnior, aliás, que falou que essa é a pior geração de todos os tempos. Não podemos mais pregar a palavra, eu escrevi aqui, não podemos mais pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Temos que moldá-la segundo os interesses das pessoas. Que coisa absurda isso. Temos que filtrar os ensinamentos que ferem
e pregar somente aquilo que satisfaz o coração dos ímpios que acreditam ainda ser cristãos. Olha que coisa mais terrível. Quando o pregador ele sobe ao púlpito para levar a palavra de Deus, os que realmente têm interesse em levar a palavra de Deus, ele, verdadeiramente, se é um verdadeiro, genuíno servo de Deus, ele não se preocupa com aquilo que ele vai falar, desde que seja bíblico, desde que esteja realmente de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Agora, hoje, o que os pregadores estão fazendo? Estão filtrando a palavra de Deus, estão separando aquilo que fere o ego das pessoas daquilo que consola e liberando apenas as consolações da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro de consolações? Sim, tanto é que é chamada Boas Novas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é chamado Boas Novas. As boas novas do nosso Senhor. Por quê? Porque as boas novas do nosso Senhor trazem boas notícias para cada um de nós. Traz a grande notícia do céu, notícia de que nós podemos ser salvos, notícia de que somos salvos quando Deus encontra um coração arrependido e crente no Senhor Jesus Cristo. Essas são as boas novas. As boas novas, as boas notícias de que ninguém precisa perecer, desde que Jesus foi entregue por cada um de nós. As boas novas de que todos podem encontrar a vida eterna. As boas novas de que ninguém precisa perecer no inferno após a partida desta vida terrena. As boas novas de que nós podemos viver uma vida plena no Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da alegria e da paz proveniente do nosso Deus. Essas são as boas novas pregadas. Mas a Bíblia Sagrada, para que nós venhamos a alcançar essas grandes consolações, nós não podemos ter um andar irresponsável em nossa vida terrena. Aí que se encontra a problemática da maioria dos crentes. Eles querem sentir a paz do Espírito Santo, querem desfrutar das benesses do alto, querem desfrutar da presença de Deus, mas andando totalmente na contramão da vontade de Deus, andando pelos caminhos da irresponsabilidade, da negligência espiritual com relação à sua própria vida espiritual, os caminhos obscuros do pecado, os caminhos do egoísmo, do orgulho, os caminhos de um desleixo completo com relação a tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado em sua alma, em seu coração, em sua mente, em tudo que ele é. Como que a pessoa vai ter a plenitude do Espírito Santo, que é espírito de justiça, de amor, de bondade, de paz, num coração perverso, num coração que ama a perversidade, ama a maldade, ama as paixões deste mundo, ama a malignidade? Como? É impossível, mas é assim que o crente quer andar hoje em dia. É assim que aquele que afirma ser seguidor de Cristo quer andar assim, dessa forma, quer andar desse jeito. E quando essa mesma pessoa entra dentro de uma igreja para ouvir ou para assistir o culto, ele não entra para assistir, para escutar a palavra de Deus, ele entra para se divertir, entra para escutar alguma coisa que venha massagear o seu ego. Então ele sai de lá acreditando ser salvo, quando na verdade ele continua perdido. E quando ele encontra um pregador que prega genuinamente a palavra de Deus, ele se ofende. Ele começa a atacar o pregador. Eu escrevi aqui, gente, experiências. Eu já visitei, já preguei em muitas igrejas. Há muitas igrejas, eu posso afirmar isso categoricamente para vocês. A maioria das igrejas hoje, a maioria daquelas chamadas igrejas, entre aspas, cristãs hoje, pode-se pregar qualquer coisa, menos a verdade. Pode-se pregar qualquer coisa do púlpito, menos a Bíblia Sagrada. Você quer ser aceito como um pregador nessas igrejas que eu estou te falando aqui? Pregue qualquer coisa, até a mentira, mas não pregue a Bíblia Sagrada. Não pregue as doutrinas da Bíblia Sagrada. Não pregue a verdade de Cristo, ou você não será mais chamado para pregar nessas igrejas. Mas se você quer ser um cristão genuíno, continue pregando a verdade do Evangelho. Continue pregando a palavra de Deus. Eu não prego a verdade da palavra de Deus porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Porque eu prego. O que eu tiver que pregar e falar, eu falo. E não é porque eu sou perfeito, mas pelo contrário, porque eu preciso da perfeição. E eu só vou encontrar a perfeição se eu atentar para a palavra de Deus. Agora, como que eu posso mentir atrás de um púlpito para aqueles que estão ali me ouvindo, se um dia eu terei de prestar contas diante de Deus por ter enganado aquele povo? Mas parece que os pregadores não estão preocupados com isso.
Pior ainda, aquele que ouve, que quer escutar somente aquilo que lhe agrada. Muitas igrejas que eu e minha esposa visitamos, e algumas que até da qual fizemos parte, não aceitam a pregação genuína da palavra de Deus. Não, assim você ofende as pessoas. Assim você não alegra as pessoas. Tem igreja que não aceita de forma alguma a genuína pregação da palavra do Senhor Deus. Não quer chamar o povo ao arrependimento de pecado, à santificação de espírito, a uma vida de oração, de vigilância constante, como se nós não precisássemos de todas essas coisas. Não, as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Pregue coisas que venham alegrar as pessoas, na verdade, massagear o ego das pessoas. Eu não sirvo para isso. E nunca servirei para isso. Repito, como dizia Martinho Lutero, jamais vou vender a minha consciência para a corrupção que tem sido encontrada até mesmo dentro de muitas igrejas. Agora, uma coisa que eu coloquei, um ponto que eu coloquei aqui, nessa folha aqui, não há mudança, é isso que eu quero que você compreenda. Não há mudança sem confronto com o ego. Não há mudança sem o confronto com o ego. Não há conversão genuína sem o embate da verdade contra a natureza caída que há dentro de cada um de nós. Como o ímpio pode ser salvo se não enxergar necessidade de salvação? Me explique isso. Como que um ímpio pode ser salvo se ele não enxerga necessidade de salvação? Como alguém pode buscar o perdão de Deus se não enxerga a sua condição miserável diante da santidade de Deus? E como ele vai enxergar isso, gente? Como que o ímpio vai enxergar sua própria condição miserável, espiritualmente falando, se aquele que tem a responsabilidade atrás do púlpito de lhe mostrar a verdade, de acender a luz da verdade, não acende? Permanece, mantém em escuridão completa, uma escuridão tão completa quanto a própria que o pregador se encontra, porque aquele que não prega a verdade de Deus também está em escuridão. O pregador que se vende à sua vaidade, o pregador que prega por dinheiro, o pregador que prega por qualquer motivação que não seja a glória do nome de Jesus, em nome da verdade do próprio Senhor Jesus Cristo, ele já vendeu a sua consciência há muito tempo. Aliás, já vendeu até mesmo o seu próprio bolso. Ele está negociando, barganhando com as coisas terrenas. Não é um verdadeiro servo de Deus, porque não está levando a luz da palavra de Deus àqueles que se encontram em trevas. E por fim, eu escrevi aqui que o sacrifício de Cristo não comove o coração do pecador, porque este não enxerga suas próprias transgressões, sua corrupção moral. Ele não enxerga suas transgressões, sua corrupção moral. Mas como enxergará se a verdade não é pregada? Como as trevas se afastarão do coração do homem se a luz de Cristo não é acendida? Me falem como que as trevas poderão se afastar do coração das pessoas se tais pessoas vão à igreja, mas a luz do evangelho não é acendida do altar. Porque aqueles que estão no altar se encontram em próprias trevas, nas suas próprias trevas também. Trevas de interesses, trevas de egoísmo, de arrogância, de soberba e de interesses financeiros. Como? Mas o povo, a maioria do povo que também frequenta as igrejas, também são culpados, porque são crentes dodóis, crentes que não suportam a verdade por amar a mentira. Olha o que está escrito aqui, quero terminar aqui lendo Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste bastante atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. No caso, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mundo hoje está precisando de pregadores. Ah, mas já tem milhares de pregadores. Não. Estou falando pregadores da palavra de Deus, não pregadores do ego. O mundo está precisando hoje de cristãos, mas as igrejas estão abarrotadas de cristãos. Não. Cristãos no sentido de seguidores de Cristo e de sua palavra. Não
animadores de auditório, não palhaços de circo. O mundo hoje está precisando de igrejas, mas o mundo está cheio de igrejas, pastor Éder. Não, o mundo está cheio de circos com espetáculos circenses dentro e com o nome lá, igreja. Lá fora, uma placa chamada igreja. O mundo está precisando da igreja espiritual, a igreja verdadeira, que verdadeiramente está comprometida com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Caso contrário, não haverá conversões verdadeiras e caso contrário, essa permanecerá sendo a pior geração, sim, de crentes dodóis. Fiquem com Deus.